Bom dia, pessoal. Hoje é dia 19 de maio, né, de 2023. São 9 horas e 20 minutos, né? E eu me deparei hoje com esta manifestação do senhor ex-ministro do Meio Ambiente, atual deputado federal, Ricardo Salles, quando da audiência do Ministério da Defesa, que foi realizada há alguns dias. Eu precisei fazer esse vídeo, tal a indignação que tomou conta de mim por conta das coisas mais abjetas que eu, particularmente, já ouvi falar sobre Forças Armadas. E olha que eu já ouvi muita coisa abjeta dita por esquerdistas, né? E aí eu me deparo com o Salles dizendo absolutamente a mesma coisa que eu escuto de petistas, de pissolistas, de gente do PCdoB, desde 1985. De pessoas da família, que eu também já escutei, de que militar não serve para nada, de que não sabe fazer nada, de que não tem guerra, e um monte de besteira de quem não conhece o que é a profissão militar. Mas o senhor ministro, os familiares a gente entende porque realmente não entendem o que é a profissão militar, não querem entender, e são pessoas que acabam, pela ignorância, né, falando coisas que não procedem. Tá? Mas eu quero dizer o seguinte, o Ricardo Salles não se enquadra nesse perfil. O Ricardo Salles é um homem inteligente, é um homem que tem experiência política, é um homem que já foi secretário de Estado do Estado de São Paulo, é um homem que já foi ministro, é um homem que tem carreira política, né, filiado a partidos políticos, né, foi filiado ao Novo, agora está no Partido Liberal, né, então não é um Zé Ruela qualquer, é uma pessoa que tem por obrigação, repito, tem por obrigação conhecer daquilo que fala. Então, ele não está falando de uma maneira aleatória, e nem por ignorância ou por desconhecimento. Né? Então, eu vou fazer um react aqui desse vídeo, que é uma das coisas mais nojentas, mais asquerosas que eu já vi, né, a respeito dos militares. Então, eu vou tocar aqui o vídeo que eu gravei aqui, eu botei esse vídeo que eu recebi por mensagem direta. Até agradeço a pessoa que me mandou, né, porque me deu a oportunidade de fazer esse desagravo que eu vou fazer aqui. Então vamos lá, vamos por partes. Vamos começar aqui, ó. Senhor ministro, com a experiência dos 2 anos e meio com que estive à frente do Ministério do Meio Ambiente, convivi, né, com todas essas operações, situações e questões do governo por dentro, no Executivo, queria fazer algumas ponderações. A primeira, circulou aqui no Parlamento uma informação de que havia um movimento para acabar com a possibilidade de operações de garantia da lei da ordem por parte das Forças Armadas. E a experiência que eu tive com as GLOs ao longo dos 2 anos e meio do governo, e depois do que acompanhamos depois, eu manifesto aqui a minha concordância. Eu acho que essas operações de garantia da lei da ordem têm um custo absurdo, uma efetividade baixíssima, né? Eu presenciei as operações de GLO na Amazônia, foi enxugar gelo o tempo inteiro. Precisei dar uma paradinha aqui, deixa eu retornar um ponto que eu queria mostrar aqui. Foi enxugar gelo o tempo inteiro. Eu me lembro de uma das exposições. Peraí, vou voltar um pouquinho mais, peraí. Baixíssima, né? Eu presenciei as operações de GLO na Amazônia, foi enxugar gelo o tempo inteiro. Eu me lembro de uma... Vou voltar mais um pouquinho num ponto ainda, peraí. Aí, agora vai. Eu acho que essas operações de garantia da lei da ordem têm um custo absurdo. Bom, o que o Salles está dizendo aqui? Circulou no parlamento, tá, um movimento para acabar com a possibilidade da realização de operações de garantia da lei da ordem.
Acho que o senhor Salles não desconhece que garantia da lei da ordem é um dispositivo constitucional, que está previsto no artigo 142. Mas vamos ver o que ele fala sobre as operações que ele participou. Eu quero saber o seguinte, primeiro, quem fez esse movimento para acabar com as GLOs? Duas possibilidades. Se foi a esquerda, então quer dizer que ele está concordando com a esquerda, certo? Então ele concorda com comunistas. Tá? E se for a direita, por que a direita estaria fazendo esse movimento? Obviamente porque o Exército, a Marinha e a Aeronáutica não fizeram a tal GLO que eles queriam. Vocês lembram que a senhora Carla Zambelli, quando esteve nos Estados Unidos, gravou um vídeo dizendo que tinha chegado a hora do Bolsonaro fazer uma garantia da lei da ordem, né, dentro do TSE. Então, as duas possibilidades que estão, na verdade, em conjunto, porque a esquerda sempre quis esvaziar e, inclusive, extinguir as Forças Armadas. A discussão de para que precisamos de Forças Armadas é uma discussão que vem desde 1985, oficialmente a partir da tal da redemocratização. E o senhor Salles, um digno representante do conservadorismo liberal, faz coro, né, com a esquerda. Esse pensamento dele, obviamente, não é dele. Eu vou comentar sobre esse apanhado, né, da direita mais para o final, mas a gente sabe que ele está expressando um pensamento ali que não é pessoal dele. É um pensamento reinante na direita. Que acompanhamos depois, eu manifesto aqui a minha concordância. Eu acho que essas operações de garantia da lei da ordem têm um custo absurdo, uma efetividade baixíssima, né? Eu presenciei as operações de GLO na Amazônia, foi enxugar gelo o tempo inteiro. Eu me lembro de uma das exposições feitas no Comando Militar do Norte, em que era só slide de cuidado com questão odontológica, plantio de árvore, e não tinha uma operação efetiva de troca de tiro com garimpo ilegal, com invasão de local em plena atividade. A única operação efetiva que foi feita a revelia do planejamento do MD, e foi na Terra Munduruku. Nós só chegamos num lugar onde tinha efetivamente operações porque foi feita uma destinação distinta daquela que tinha sido planejada. Senão, mais uma vez, nós iríamos para um lugar vazio, sem ninguém, só para fazer teatro de guerra. E, aliás, esta operação Munduruku resultou na apreensão do avião da FAB pelos indígenas lá em Jacareacanga, e quem mandou os indígenas para Brasília no avião da FAB para liberar o avião foi o então ministro da Defesa. E não teve, na época, a dignidade de via público a dizer que não tinha sido o Ministério do Meio Ambiente que transportou indígena para Brasília. Foi o ministro da Defesa que fez isso para liberar o avião da FAB que estava apreendido em Jacareacanga pelos indígenas. Então é preciso deixar bem claro isso. Operações que ficavam, leva a tropa para lá, leva a tropa para cá, uma fortuna de avião, de helicóptero, de tanque, de não sei mais o que, caminhão, efetividade zero. Eu acho que o senhor Salles desconhece a realidade da Amazônia. Óbvio que ele não desconhece, foi ministro do Meio Ambiente. Ele esteve por lá várias vezes. Aí eu gostaria de grifar para vocês o desprezo com o que ele tem para com os povos que habitam lá a Amazônia. Eu não estou falando só de indígenas, eu estou falando de ribeirinhos. Vamos lá. Ele vai falar mais adiante no Sensipan. Pois bem, eu conheço o Sensipan. Eu servi por 3 anos no Sensipan, no Centro Regional de Manaus. O Sensipan, ele tem a central dele fica em Brasília, né? E ele tem 3 centros regionais. Um em Manaus, um em Belém e outro em Porto Velho. O Sensipan, ele é oriundo do CIVAM. O CIVAM era o Sistema de Vigilância da Amazônia. E o CIVAM, ele era vocacionado para um monitoramento do espaço aéreo para fins de controle desse espaço e operações militares, né? O CIVAM, ele foi desmembrado, sendo que, por exemplo, o Sindacta 2 foi criado nesse bojo do CIVAM, Sindacta 2 em Manaus, foi criado no bojo do CIVAM, e colado no Sindacta 2 foi criado o Centro Regional de Manaus, de modo que a parte de
a parte militar de controle do espaço aéreo, que o sistema de vigilância da Amazônia previa, ficou exclusivamente para a Força Aérea Brasileira. E a parte de monitoramento de imagem, apoio às operações interagências, a parte de monitoramento de radar, de desmatamento, toda a questão envolvendo outros órgãos da administração pública, né, como apoio ao IBAMA, depois, quando foi criado o ICMBio, a Polícia Federal, as polícias ambientais dos estados, né, tanto de Rondônia, do Pará, como do Amazonas. Uma coisa importante, por exemplo, previsão do tempo. A previsão do tempo, não sei como é hoje, mas na época que eu estive em Manaus, a previsão do tempo que rodava na TV, quem fornecia a previsão do tempo para a TV era o CIPAM, era o CENSIPAM, era o centro de Manaus, que tinha uma divisão de meteorologia altamente capacitada, né? O dinheiro que foi carreado para o CENSIPAM, ele propiciou a distribuição de antenas de satélite para levar comunicação para aldeias indígenas, para povoados de ribeirinhos, né, para outras instituições que não tinham acesso à informação e não tinham acesso à comunicação para informar algum BO, alguma atividade ilegal, né? O arcabouço tecnológico que foi disponibilizado para o CENSIPAM, ele era uma ferramenta de apoio às operações governamentais da região. Eu não sei se o senhor Salles conhece o que é o CENSIPAM. Outra coisa que eu gostaria de grifar: toda a operação militar é acompanhada de uma operação chamada Ação Cívico-Social. A ação cívico-social busca levar aos povos daquela região apoio das mais variadas formas, um apoio do Estado, até a identidade, até a emissão de identidade é feita através das ACISO, das ações cívico-sociais. O pessoal vai para campo e leva uma equipe logística que não é fácil de ser mobilizada, ainda mais dentro do território da Amazônia. Leva uma equipe logística para o meio da selva, para localidades inóspitas, para localidades que abrangem um afluxo de pessoas, uma região que tenha mais fácil acesso para os ribeirinhos e para os indígenas, né? Em alguns locais eles atendem inclusive povos dos países lindeiros, dos países vizinhos, Peru, Colômbia, Venezuela, Bolívia, depende da região. Até os nossos irmãos de outros países são atendidos pelas ações cívico-sociais que são desenvolvidas dentro do âmbito de uma operação de garantia da lei e da ordem, ou de uma operação que o Salles não toca, as operações corriqueiras que são realizadas em várias oportunidades durante o ano. Operação Ágata, operação de combate ao garimpo ilegal. E uma coisa que o senhor Salles não diz é que essas operações não são exclusivas das Forças Armadas. São operações interagências. Ou seja, o Exército vai dar o apoio logístico e o apoio material, o apoio pessoal para ICMBio, para BIBAMA, para Polícia Federal, para polícias estaduais, para órgãos de secretarias de Estado desses estados envolvidas com esses temas, né? Quem faz? O Exército não tem poder de polícia a não ser na faixa de fronteira.
O Exército participa dessas operações de garantia da lei e da ordem como apoio logístico administrativo em material e pessoal. Ele não faz troca de tiro com ninguém. Não está na atribuição das Forças Armadas fazer isso. Ele está atacando as Forças Armadas sem esclarecer que quem faz esse enfrentamento é a Polícia Federal. São as polícias militares. É a Força Nacional, que sempre participa junto dessas operações. É de uma desonestidade o que esse camarada está falando, inacreditável. Inacreditável. Os militares não têm poder de polícia. As Forças Armadas não têm poder de polícia. Elas podem reagir a uma patrulha, por exemplo, uma patrulha na fronteira, sim. Na fronteira, sim, durante as operações. Na fronteira. Vocês sabem o tamanho da Amazônia? A faixa de fronteira perto da Amazônia, eu não sei se eu não vou aqui mentir um dado, mas é uma ínfima parte do contexto inteiro da selva. Fora da faixa de fronteira, as Forças Armadas não têm poder de polícia. Elas não podem trocar tiro, a não ser que sejam atacadas em reação. Quem tem que trocar tiro é a Polícia Federal. Se ninguém trocou tiro com a Polícia Federal, é porque a Polícia Federal não chegou no momento certo. E essas operações, elas visam muito mais a mitigação do que atacar enquanto eles estejam realizando. Outra, quantas bases de garimpo ilegal foram explodidas ao longo desse tempo? Quantas? A Polícia Federal divulgou N vídeos de bases. E quem estava por trás dessas operações da Polícia Federal, dando suporte em pessoal e material? Os técnicos, os servidores do IBAMA e do ICMBio, por exemplo, que participaram dessas operações, estava ali o Exército para garantir apoio, transporte para esse pessoal, levar de aeronave para determinado local para os servidores fazerem o seu trabalho de autuação, quando necessário, de fiscalização. Tudo isso é feito. Outra coisa que o senhor Salles demonstra, um desapreço inacreditável por pessoas. Por pessoas que moram naquela região. Ah, eu vi um vídeo de apoio odontológico. Vocês não têm noção do que é a atividade das Forças Armadas dentro da selva amazônica. Vocês não têm noção. Eu visitei a flotilha do Amazonas. Eu conheço o trabalho da flotilha do Amazonas, que é composta basicamente pelos Dapaflu, que são os navios de patrulha fluvial, e os navios hospitais, os NASH, que levam atendimento médico, odontológico, psiquiátrico, de tudo quanto é tipo. Atendendo necessidades de pessoas que não veem um médico durante meses, porque não tem como ir a um grande centro. Quem leva esse conforto, quem leva esse apoio, quem leva essa estrutura é a Marinha do Brasil. A Força Aérea Brasileira faz resgate aeromédico. A Força Aérea Brasileira resgata pessoas perdidas na floresta através dos seus helicópteros. Resgata indígenas grávidas com problemas para dar à luz aos seus filhos e leva para hospitais do Exército. Em São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, para Manaus. Os hospitais do Exército atendem os indígenas, atendem os ribeirinhos, atendem os irmãos de países vizinhos. É isso que o senhor Salles quer acabar? É com isso que o senhor Salles quer? É isso que o senhor Salles quer destruir? Esse apoio a pessoas que moram na Amazônia? Por que ele está falando tudo isso? Vamos prosseguir.
Segundo, artigo 142. Mais uma vez, apoio nosso para a mudança desse artigo 142. Tanto se falou na história de papel moderador, atuação, etc. Não tem papel moderador nenhum, não foi usado e não deve ser usado. Realmente melhor remover o artigo 142. Aliás, com relação à GLOs, lembro aqui que quem desempenhou um papel muito importante lá foi a Força Nacional, junto com a Polícia Federal, o IBAMA e o ICMBio. Essas operações, sim, tiveram muita efetividade em solo, mas só quando a Força Nacional entrou nas operações. Terceiro, com relação... Tá, a Força Nacional trocou tiro? Ele não disse que a Força Nacional trocou tiro. A Força Nacional é uma organização que dá muito apoio. A Força Nacional é poder de polícia. Não o Exército, não a Marinha, não a Força Aérea. Sobre o artigo 142, poder moderador. Quem criou a tese do poder moderador foram os juristas apaniguados dessa turma. Senhor Ives Gandra Martins, senhor Ivan Sartori e o desembargador Coelho, esqueci o primeiro nome dele, Sebastião Coelho, que entrou nessa onda, aquele que pediu para passar para se aposentar ao vivo, né? Numa audiência lá do TJDF. Essa turma que inventou, eu digo inventou porque inventou um poder moderador. Isso inexiste na legislação brasileira. Não existe realmente um poder moderador das Forças Armadas. Portanto, não poderia ser usado. Agora, o que eles queriam? Eles queriam que as Forças Armadas agissem por iniciativa própria. Que as Forças Armadas fossem coagidas politicamente. Coagidas é um termo incorreto, inapropriado. Que elas fossem convencidas politicamente. Isso foi plantado durante 4 anos com a politização que foi implementada pelo senhor Jair Messias Bolsonaro dentro do seio da cúpula das Forças Armadas. Eles queriam que, no final, as Forças Armadas agissem por conta própria e dessem um golpe militar de Estado. É claro que não existe o poder moderador. Eu falo isso desde 2020. Falei ontem na live. Desde que eu percebi a intenção nefasta desses camaradas, que eu venho dizendo, não haverá intervenção militar. O que aconteceu? Quem estava certo? E não é por covardia de Forças Armadas, não é por covardia de general, é por respeito à Constituição e à lei. Quem deveria fazer cumprir a lei não fez. Quem deveria impor a Constituição não fez, que são os poderes legislativo e o poder executivo. Esses abaixaram a cabeça para o poder judiciário. Estes se imiscuíram, se apequenaram, se colocaram de cócoras, de 4, digamos assim, para o poder judiciário. A razão eu não sei. Pelo menos no legislativo até se suspeita, né? Porque muitos têm ali um trâmite, digamos assim, dentro do Supremo. O ministro Luiz Roberto Barroso esteve dentro do legislativo tratando de minar o voto impresso. E o que o legislativo fez? Nada. O que a direita fez? Cacarejou nas redes sociais. O que a dona Bia Kicis, o seu Felipe Barros, o seu Carlos Jordi, o seu Eduardo Bolsonaro, o seu Ricardo Salles, era ministro, né? Não era parlamentar. O que a dona Carol de Tone, Aline Sleutz e toda essa turminha que se arvorava fiéis bolsonaristas, o que eles fizeram? Nada. Zero. Rosca. Simplesmente cacarejaram nas redes sociais. Tá? Então, quem tinha o poder de fazer a ruptura institucional não fez. E queriam que as Forças Armadas fizessem. E não uma ruptura institucional para defender um poder. O que eles queriam era prisão da Alexandre de Moraes, fechamento do Supremo Tribunal Federal, fechamento de partido, fechamento do Congresso Nacional. Isso é golpe. E eu falo isso há muito tempo. Isso é golpe.
Então, o que acontece? O executivo também, por exemplo, simplesmente aqueceu a tudo o que o judiciário fez. O Bolsonaro se empolgou no 7 de setembro de 2021, dizendo: agora eu não respeito mais nenhuma ordem do Alexandre de Moraes. Se ele tivesse realmente feito isso, as Forças Armadas teriam obrigação constitucional de agir. Mas como que elas iriam agir? Prendendo Alexandre de Moraes? Entrando STF adentro? Um cabo e 2 soldados? Não. Elas iriam para uma contenda onde um poder usurpou a sua atribuição e determinou algo inconstitucional a outro poder. O que as Forças Armadas iriam fazer? Preservar a atribuição constitucional daquele poder. Eles não iam atacar um outro poder. Eles iam garantir uma atribuição legal de um outro poder. Por exemplo, o caso do delegado Ramagem. Se o Bolsonaro dissesse assim: não vou atender a determinação da justiça. A minha atribuição é nomear o diretor-geral da Polícia Federal. E o senhor Ramagem está nomeado, ponto final. O que teria acontecido ali? As Forças Armadas garantiriam a execução dessa ordem. Somente isso. Não haveria prisão do Alexandre de Moraes, não haveria fechamento de Congresso, fechamento de Senado, fechamento de STF, fechamento do Partido do Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é um outro capítulo. O senhor Olavo de Carvalho defendeu o tempo todo o fechamento de partidos do Foro de São Paulo. Bolsonaro tem que criminalizar o Foro de São Paulo. Primeiro que não é Bolsonaro que criminaliza, é o Congresso. Leis são feitas dentro do parlamento, não pelo executivo. O executivo propõe, mas quem aprova, quem vai para cima e quem faz a lei é o Congresso. Começa por aí. Segundo, fechar partido com base em quê? Qual a prova? Naquele momento, não havia prova nenhuma. Ah, porque o partido recebe dinheiro da Venezuela. Cadê a prova? Como criminalizar alguém sem a prova? Não, todo mundo sabe. Não, peraí, eu estou falando de justiça, eu estou falando de prova. Não havia prova. Porém, a prova apareceu. Hugo Carvajal, chefe da inteligência chavista, foi preso em 2021, setembro de 2021. Ali era para a direita, se realmente fosse direita, fazer uma festa. Porque finalmente eles acabariam com o Foro de São Paulo, no Brasil. Mas não. A direita simplesmente silenciou. A começar pelo chefe do executivo, que nunca tocou no nome do senhor Hugo Carvajal. Isso sem falar na pleiade política conservadora, que passou o tempo todo cacarejando na internet, mas nunca, nem na internet, eles tocaram no nome do Hugo Carvajal. O único canal que levantou essa lebre foi o nosso canal aqui. O único. Não vi mais ninguém falar sobre isso. Tanto que saiu na imprensa internacional, inclusive, falas do senhor Hugo Carvajal identificando dinheiro de um certo narco-país por aí, indo para partido. Ele citou o Partido dos Trabalhadores e o senhor Lula da Silva, foi o termo que ele usou, foi a expressão que ele usou. Que saiu, inclusive, acho que, se eu não me engano, saiu na BBC, ou em alguma Washington Post, alguma mídia internacional. E o que a direita brasileira fez? Vamos lá, vamos continuar para mostrar
as abjeções que esse camarada aí, esse vagabundo, está falando. A politização das Forças Armadas. Embora o discurso seja de despolitização das Forças Armadas, o que nós estamos vendo é uma tucanização das Forças Armadas. E o general Arruda que o diga quando foi surpreendido pelos discursos e falas que deram ensejo depois ao seu enfraquecimento à frente do Comando do Exército. Terceiro lugar. Tucanização. Quem é Ricardo Salles para falar em tucanização? Ricardo Salles foi secretário de Meio Ambiente do Geraldo Alckmin. Quem é Ricardo Salles para falar em tucanização? Mas ele diz tucanização um termo genérico. O que o comandante do Exército fez em relação à tucanização? E vejam como ele joga para o lado contrário. Eles estão defendendo o Geraldo Alckmin para assumir o governo brasileiro. Eles estão defendendo Geraldo Alckmin para presidente do Brasil em substituição a Luiz Inácio Lula da Silva, num processo de impeachment que eles estão tocando. Quem é tucano nessa história realmente? Politização das Forças Armadas. Eu vou dizer aqui com todas as letras. Quem politizou as Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro. E quem trabalhou na base para esta politização chama-se Olavo de Carvalho. Hoje nós vemos militares, oficiais, indignados com o Exército Brasileiro, com a Marinha do Brasil e com a Força Aérea Brasileira, porque foram emprenhados pela mentalidade revolucionária de que as Forças Armadas tinham que dar um golpe de Estado no Brasil. De que tinham que reviver 64. 64 não foi um golpe militar. 64 foi uma mudança política no Brasil. O parlamento brasileiro declarou a vacância da presidência da República com a fuga do João Goulart. Ranieri Mazzilli era o presidente da Câmara dos Deputados e assumiu a presidência da República, convocou eleições de acordo com a Constituição de 1946, vigente à época. E 64 não tem nada a ver com hoje. Hoje o que eles queriam era um golpe militar. Eles é que queriam um golpe militar. Essa direita vagabunda. Aí o que acontece? Naquele momento, em 64, o povo foi às ruas contra o comunismo. Não para um golpe militar. Marcha com Deus e a família pela liberdade. Pela liberdade, porque naquele momento nós estávamos enfrentando uma ostensiva tentativa de tomar o Brasil e transformá-lo numa Cuba. A questão militar, ela é parte dessa situação e ela é parte da solução, mas ela não é o viés único do regime. Foi um conjunto de componentes. A questão militar se deu por causa da politização que existia à época. João Goulart queria sindicalizar os praças. Ele fez discursos inflamados, convocando sargentos, convocando cabos, convocando soldados a se sindicalizarem. Havia, dentro da oficialidade militar, partidários de Jango e de Brizola. A política se discutia dentro dos quartéis como se fossem partidos políticos. A questão militar começou porque havia um grupo que queria garantir o Jango no poder. E esse grupo foi interrompido no seu progresso em direção ao Rio de Janeiro. Aliás, em direção a Brasília. Saiu do Rio de Janeiro em direção a Brasília. E foi interrompido à altura da Academia Militar, em Resende. Onde quase houve isso foi 31 de março. 31 de março foi uma questão militar, não foi um golpe de Estado.
no dia 2 de abril, é declarada a vacância do cargo. Não tem nada a ver 64 com hoje. Vamos continuar. Guerra cibernética. Não tem algo mais falacioso do que essa história de guerra cibernética. O batalhão, o regimento, seja lá o que for de guerra cibernética, não conseguiu sequer produzir um relatório minimamente decente sobre as urnas eletrônicas. Portanto, não vai fazer guerra cibernética com ninguém. Aliás, o segundo ponto importante foi aquela atuação pífia, para não usar uma outra palavra, do general Dias, G. Dias, no GSI, lá no Palácio do Planalto, no fatídico dia 8 de janeiro. Portanto, relatório das Forças Armadas. Esse canalha desse deputado é um dos responsáveis por nada ter acontecido. Porque ele faz parte de um grupo que simplesmente ignorou o relatório das Forças Armadas. As Forças Armadas fizeram um relatório apontando cabalmente as vulnerabilidades do sistema. Elas não foram convidadas pelo TSE para fuçar fraude. Não foram. Portanto, elas não fariam esse trabalho. Quem queria inventar uma fraude sem comprovação foram eles. Eu não estou dizendo que não houve fraude, prestem bem atenção. Mas eles queriam parir uma fraude sem prova. Uma fraude é algo que tem que ser provado. Provado e comprovado. E sabemos muito bem que um sistema eletrônico não é fácil de comprovar a fraude. Pois eu digo, o Ministério da Defesa pediu uma investigação técnica, tá? E sugeriu que essa investigação fosse realizada por técnicos civis de alta capacidade e de reputação consagrada no mercado, com a participação de todas as entidades fiscalizadoras, incluindo as próprias Forças Armadas, mas a Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Ordem dos Advogados do Brasil e todos os demais, inclusive internacionais, se possível, representantes da OEA. O que o Poder Judiciário fez? Engavetou. Nada anormal aí. Mas o que o Poder Político fez? O que é um relatório minimamente decente para o senhor Ricardo Salles? Chegar e dizer assim, ó, tá aqui, ó, isso aqui é uma fraude. É isso que é minimamente decente? Ele queria produzir um resultado falacioso, mentiroso, fictício, como ele mesmo diz? As Forças Armadas fizeram um relatório técnico. E elas participaram como entidade fiscalizadora, obedecendo a uma resolução do TSE. Fora disso, seria usurpação e abuso de poder. Os técnicos das Forças Armadas foram escalados para acompanhar o processo e executá-lo de acordo com o que foi previsto da resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Eles não foram convidados pelo TSE e eles não foram. O militar, ele é legalista. O militar não pode ser político, não pode ser, ele não pode extrapolar a lei. Se ele fizer isso, ele é a última reserva de defesa de um país. Ele não pode agir contra a lei. Eu não estou dizendo que o militar é santo, maravilhoso, poderoso, não é isso. Eu estou falando tecnicamente, se o militar agir contra a lei, ele acaba com um país. Porque ele é a reserva de defesa da soberania. E as Forças Armadas brasileiras têm uma reputação elevadíssima, inclusive fora do país e principalmente fora do país, justamente por serem forças legalistas. Forças que têm uma humanidade que eu não conheço em outro exército, em outra marinha e em outra aeronáutica do mundo afora. Segunda Guerra Mundial, os únicos soldados que não vilipendiaram corpos, que não fizeram atrocidades com pessoas, que não estupraram mulheres, foram as Forças Armadas brasileiras. Ao contrário, os militares brasileiros cederam comida da ração que era exígua para eles, para ajudar aquelas pessoas flageladas pela guerra.
nas missões de paz mundo afora, os militares se comportam e são adorados pelas comunidades porque são assim, porque são pessoas que tratam seres humanos como pessoas. E não como um pilantra desse aí que diz, eu vi lá um vídeo dizendo que era apoio odontológico e não sei mais o que, como um desprezo à pessoa. O cara se coloca num nível tal. É esse tipo de gente que quer cuidar do Brasil e transformar o Brasil num país melhor? Abandonando o povo, que é a base da pirâmide, que é a base de um país? É esse tipo de gente que vocês querem no poder? É esse tipo de gente que vocês querem que comande o Brasil? Eu falo desse camarada há muito tempo apanhando nas redes sociais, mas olha o que ele está dizendo aí. Vamos lá, vamos continuar. Que demonstra bem a inação, a ineficiência e a falta de pulso com relação. Não bastasse a GLOs que nós presenciamos, esse episódio do GSI fala por si só. Esse episódio do GSI não é um episódio do Exército Brasileiro. O GSI é um cargo político e o senhor general Gonçalves Dias foi escolhido como o chefe, como um ministro, mas é um cargo político, não é uma função militar. O que o Exército Brasileiro, o que a Marinha do Brasil e o que a Força Aérea Brasileira tem a ver com o comportamento do senhor Gonçalves Dias? Sendo ele um general da reserva, mas ele não está representando a Força Armada. Você pode questionar a conduta do general Gonçalves Dias como ministro, como chefe do GSI, mas jamais vincular esse comportamento a uma instituição. Meu Deus, o que é isso? Por que ele não critica a Polícia Federal? Por que ele não critica outros órgãos da administração que agem muito, mas muito, mas muito pior do que as Forças Armadas? Órgãos aparelhados há anos pela esquerda. Mas ele fica quietinho. Vamos lá, vamos continuar. Ponto. Essa obsessão com o conteúdo nacional, e aqui, senhor presidente, peço vênia, entendi bem a sua colocação, muito pertinente, mas peço vênia para dizer que nós estamos aqui há 40 anos gastando os tubos do dinheiro do contribuinte brasileiro com essa história de submarino nuclear, satélite brasileiro, e nunca chega ao destino. É um enterramento de dinheiro sem fim, com essa obsessão de conteúdo nacional, uma mentalidade da época do Geisel. Não tem o menor sentido isso. Nós temos que acabar com esse negócio. Estamos enterrando dinheiro que poderia para saúde, educação, transporte, segurança pública. Estamos enterrando dinheiro nessas obsessões de submarino nuclear, de satélite, coisa que o vale. E digo isso por experiência própria de várias outras. Eu fui visitar lá o local do submarino nuclear, fui à base de Alcântara, fui em várias operações, vários lugares. E digo mais, me lembro aqui durante o governo passado, que se encerrou, vários membros do governo, e pessoas de fora também, quiseram comprar um fuzil da Imbel, 1 ano para entregar um fuzil. 1 ano. Então quando eu vejo essas apresentações de empresa nacional de defesa, isso é uma piada. A empresa não consegue fazer um fuzil em 1 ano. Gente, é inacreditável. Pessoas que quiseram comprar um fuzil da Imbel. Que pessoas são essas? Gente do governo. Quem do governo queria comprar um fuzil da Imbel? Gente de fora. Quem de fora queria comprar um fuzil? Imbel é a indústria de material bélico. Ela faz parte da Base Nacional de Defesa. Tá? O que acontece? Tecnologia que se pode comprar, se compra. O que não se pode comprar, não se compra, se produz, se faz em casa. Aí eu vou dizer o seguinte: a tecnologia nuclear é sonegada pelos países industrializados. O Brasil teve que desenvolver a sua própria tecnologia nuclear com o esforço da Marinha do Brasil e com a capacidade de seus técnicos. Por que o projeto do submarino nuclear não avança? Quais os governos que nós tivemos ao longo desse projeto? Quem estava no comando? Quem estava no poder? Eram desarmamentistas. Além de ser desarmamentistas, eram pessoas contra as Forças Armadas. E, graças a um esforço hercúleo, gigantesco,
da nossa Marinha do Brasil, esse projeto continuou. E a tecnologia nuclear, ela não é uma tecnologia que é utilizada apenas para fins militares. Nós temos a tecnologia nuclear em várias áreas. Em várias áreas. E nós estamos desenvolvendo tecnologia nossa. E só não foi para frente porque foi vilipendiada, solapada, sabotada pelo governo federal, que não deu os recursos necessários a tempo e a hora. Um projeto dessa monta funciona assim. Você começa um projeto, você tem um faseamento desse projeto, tá? E você tem uma tecnologia aplicada em cada fase desse projeto, e você precisa do recurso a tempo e a hora para fazer esse projeto. Quando você não recebe esse recurso, aquela tecnologia que você utilizou para construir a primeira fase, por exemplo, a segunda fase, enfim, a fase anterior, ela vai se desatualizando. Aí quando o recurso chega, muito tempo depois, tem que se correr atrás, porque a tecnologia defasada já não atende mais, inclusive ela já não pode mais ser base para a evolução futura daquele projeto. Precisa ser muito desonesto, muito pilantra, muito... Me falta o termo, eu não quero ser ofensivo aqui, mais do que eu já estou sendo. Tá? Mas só o fato de chamar esse cara de desonesto já me serve. Tem que ser muito desonesto para falar o que ele está falando aqui. Então vamos lá, vamos continuar, porque eu quero fazer um apanhado no final. Entregar para as pessoas que queriam comprar. Tá aí o satélite que nunca chega, o submarino que nunca recebe, enfim, uma infinidade de recursos públicos gastos. Pessoal, projetos estratégicos são projetos do país. Que tipo de informação estratégica vai navegar no Starlink, meu Deus do céu? O que ele está propondo aqui é que nós não tenhamos uma tecnologia nacional para os nossos dados estratégicos e sensíveis. Ele quer que informações de soberania nacional, informações de defesa nacional, da nossa doutrina militar, da nossa técnica militar, trafeguem em satélites do Elon Musk. É isso que ele quer. Informações de inteligência do Brasil, de proteção da nossa soberania. Ele quer que trafegue nos satélites chineses? Nos satélites americanos? Inacreditável isso, minha gente. Ele está numa comissão de defesa nacional. Ele está espelhando o pensamento da direita, minha gente. A direita pensa assim como ele, que é o mesmo pensamento da esquerda. Vamos Isso. lá. Aliás, me lembro bem, durante as operações de GLO, o centro lá, o Sensipan, que dava as imagens de Brodes e Deter e tudo mais, para nos Olha aí o Sensipan. Olha o Sensipan que eu já falei no início. ajudar. Uma demora tremenda na entrega de informações, sendo que a Planet, uma empresa privada, faria 10 vezes mais rápido com um milésimo do custo. O Sensipan, já falei para vocês, é um órgão estratégico. São imagens que vão para que são utilizadas para operações militares, operações civis de garantia da nossa Amazônia. Ele quer que uma empresa privada ligada a governos estrangeiros monitorem o nosso espaço, entreguem de bandeja a nossa Amazônia para os americanos, porque são os americanos e os europeus que querem a nossa Amazônia. A quem que esse cara serve? A quem que esse cara serve? Por fim, eu ia comentar aqui do sistema controlado de armas de fogo, mas como agora o novo decreto parece que vai transferir essa incumbência para a Polícia Federal, não preciso gastar tempo com a dificuldade que foi propositalmente criada contra os colecionadores e atiradores pelo Exército Brasileiro. Dificuldade que foi propositalmente criada pelos... Eles só falam de CACs. Por que eles têm tanto interesse em CACs? Por que eles têm tanto interesse em destruir a Base Nacional de Defesa? Por que eles têm tanta ânsia de destruir a nossa produção nacional? Por que será? Vocês já ouviram falar em NRA? National Rifle Association? Pesquisem o que é NRA. Eu não vou discorrer sobre isso, que o vídeo já está longo. Mas pesquisem o que é NRA, pesquisem
quem é Eduardo, o que o Eduardo Bolsonaro andou fazendo lá nos Estados Unidos em reuniões com o pessoal da NRA. Pesquisem a quem esses caras querem entregar a nossa inteligência, a nossa tecnologia, a nossa capacidade de produção de armamento, acabando com a Base Nacional de Defesa. Com relação ao orçamento, para terminar, ao contrário do que se pleiteia aqui, se pleiteia em todos os lugares que a gente vê, eu participei do recurso que foi repatriado do Brasil, da corrupção da Petrobras, e que boa parte ficou com o Ministério da Defesa, sobretudo com o Exército, que era para gastar na defesa da Amazônia, no combate ao garimpo ilegal, ao desmatamento ilegal e tudo mais, e serviu para engordar o caixa do Ministério da Defesa. Que, aliás, um caixa sem fundo. 124 bilhões de reais, se o número não está desatualizado aqui. Eu me lembro que, apesar desse caixa de 124 bilhões de reais, o Ministério da Defesa teve a pachorra de cobrar do Ministério do Meio Ambiente, cujo orçamento é 3 bilhões. 40 vezes menos do que o Ministério da Defesa. Um sobrevoo de helicóptero Black Hawk que foi usado lá em Santa Maria, quando foi feitas as operações de meio ambiente lá no Rio Grande do Sul. 1.200.000 reais. Opa, peraí. Quando foi feita o quê? Operação de quê? Operação de meio ambiente. Quem pediu apoio para a operação de meio ambiente? Quem pediu? Outra, eu não vou entrar na seara porque eu não sei, e eu não falo daquilo que eu não sei, né? Essa questão aí, esses números que ele está apresentando aí, eu não conheço esses números, mas é o seguinte, né? Essa repatriação desse dinheiro da Petrobras, ela sim foi para a Amazônia, mas é uma... Ele está falando em Santa Maria, não é isso? Deixa eu ver. De sobrevoo de helicóptero. Peraí, deixa eu ver aqui. Sobrevoo de helicóptero Black Hawk que foi usado lá em Santa Maria. Santa Maria é Amazônia? Santa Maria fica em qual região da Amazônia? Em qual estado? Pará? Pedaço do Maranhão? Amapá? Amazonas? Roraima? Rondônia? Mato Grosso? Pedaço do Mato Grosso? Acre? Qual estado que fica Santa Maria? Rio Grande do Sul. O repatriamento desse dinheiro foi exclusivo para ações na Amazônia. E eu não vou questionar números. Mas o orçamento da defesa é um dos menores orçamentos do Brasil. E é um orçamento maior do que certos ministérios, porque quem dá apoio para operações do Ministério do Meio Ambiente são as Forças Armadas. Porque se não fossem as Forças Armadas, o meio ambiente não chegava na Amazônia. Qual é o helicóptero que leva o servidor do IBAMA, do ICMBio, lá para dentro? Qual é a aeronave que leva lá? Meus amigos, essa aí é a direita. Quando foi feitas as operações de meio ambiente lá no Rio Grande do Sul. 1.200.000 reais de sobrevoo de helicóptero. É o fim da picada. Um orçamento que já é gigantesco, que gasta uma fortuna de pessoal. Nós vemos os números estratosféricos que são apresentados aqui, e peço o vênia ao General Tomás para citar o caso que foi colocado na imprensa, de 770.000 reais de indenização ao General Tomás quando passou da ativa para a reserva. Essa tem sido a finalidade do dinheiro do contribuinte brasileiro. As operações de... Agora ele tocou na questão remuneratória. Ele vai dizer que o salário dos militares é inferior a quase que todas as categorias de servidor público? Ele vai dizer isso? Ele vai dizer que um general de exército ganha menos, o cara que recebe quase 40 mil reais por mês de salário, fora as verbas de gabinete, fora a possibilidade de fazer rachadinha e uma série de outras coisas, né? Auxílio moradia, recebe um caminhão de dinheiro, vem falar de uma indenização única que o general recebeu, porque ele utilizou, nada do que o general recebeu é fora da lei. Ele utilizou a lei, o direito remuneratório que ele teve ao longo de 40, 50 anos de serviço. Onde ele foi movimentado para lugares inóspitos quando não queria, onde ele teve que levar a família a contragosto, família estabilizada num determinado local estruturado, levar para a selva, arrastar a família. Não estou justificando, eu estou constatando, estou mostrando como é a vida militar.
Tudo isso com o salário mais baixo entre os servidores públicos federais, como categoria, salário médio. E quanto mais no topo, né, compare com o salário de um general de exército com esse cara que está aí falando. Compare. Pegue um contra-cheque, vai lá no portal da transparência. Compare o contra-cheque. Está lá, portal da transparência. Digita lá. Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. Está lá, portal da transparência. Vai lá. Ele recebeu 770 porque houve, né? Ele fez jus a direitos remuneratórios. No final da vida, porque ele passou para a reserva. Quando ele é guindado à posição de comandante da força, obrigatoriamente ele passa para a reserva e faz jus, ao passar para a reserva, a direitos remuneratórios. Desonesto. Desonesto. Um parlamentar tem obrigação de mostrar a verdade, de mostrar a realidade. E o que ele está falando é desonestidade. Abate de aeronave, de tráfico de drogas, de combate ao tráfico de drogas nos rios da Amazônia, de fronteira com Bolívia, com Colômbia, com tudo isso. Zero de efetividade, zero. Quando você vê a quantidade de operações que foi divulgada, 698 operações, eu pergunto, quantos aviões nós abatemos? Quantas operações de conflito houve com os traficantes? Isso sim, nós estamos gastando... O que ele quer é guerra, minha gente. O que ele quer é guerra. As operações militares, elas são operações de prevenção. De prevenção. O espaço aéreo brasileiro é gigantesco. O espaço aéreo da Amazônia, quem controla o espaço aéreo da Amazônia é que tem que disparar quando detecta uma aeronave. Essas aeronaves, elas voam a baixa altitude. Elas fogem do radar. Esse cara não tem noção do que ele está falando. Quer dizer, ele tem noção. O pior é isso. Ele tem noção. Ele tem noção, mas ele quer guerra. Ele está mostrando que ele quer guerra, ele quer tiroteio, ele quer abate de aeronave, ele quer... Se bobear, ele quer que o exército brasileiro invada a Colômbia para prender garimpeiro, para prender traficante de droga, para prender ao léu, sem a mínima decisão judicial e sem a mínima cooperação diplomática entre os países. O que ele quer é anarquia, é confusão. As operações, elas são feitas, o monitoramento do espaço aéreo é feito, né, dentro da tecnologia que nós dispomos, que é falha, porque não há investimento. E não há investimento porque nós temos governos que não dão valor para a segurança nacional. Ele está ignorando toda essa realidade para culpar as Forças Armadas por aquilo que elas não têm condição de fazer, porque não receberam recurso. E o recurso que recebe já é defasado em relação à tecnologia que dispõe. Inacreditável. Um parlamentar que diz que conheceu e agora ele usa o conhecimento interno dele para dizer: eu sei que aquilo ali não presta, que não vale nada. E um monte de gente vai acreditar nessa besta que está aqui nesse vídeo. Dinheiro com inimigos fictícios, o míssil de não sei aonde, a bateria antiaérea para guerrear com quem? Com a Argentina, que não tem nem doce de leite mais. Pra quê? O inimigo fictício, a gente fica gastando fortunas do contribuinte brasileiro com essa obsessão de míssil balístico. Míssil balístico pra... O Brasil só não foi invadido ainda, por exemplo, na Amazônia, porque o mundo inteiro sabe que nós temos a melhor tropa de guerra na selva do mundo. Guerrear com quem? Quem disse esse discurso, minha gente? É discurso de comunista. Esse discurso eu escuto desde 1985. Eu entrei no Exército em 1984 como aluno do CPUR de Porto Alegre. Eu começo a acompanhar notícias do meio militar desde aquela época. Em 1986, eu fui convocado como tenente temporário. Servi na fronteira. Eu servi em Guaíra, no Paraná. Eu terminei a minha carreira aqui, ó, 15ª Companhia, 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada. Eu conheço a fronteira. Nós não fazemos mais porque nós não temos recurso. O CISFRON é um projeto
espetacular, com monitoração com drone, satélite desenvolvido, radar desenvolvido por tecnologia brasileira que ele quer jogar fora. O M60, que faz parte do projeto Cisfron. Que canalice, minha gente. Que canalice. Que desonestidade. Aqui, se nem na fronteira, para além do abate, a gente usa o armamento que tem. O Brasil tem a fronteira mais peneira, vazia que nós temos. Ninguém quer ir pro confronto. É só desculpa para não ir no pau. Ou seja, nós estamos gastando uma... Ele acha que é fácil ir pro pau. Ele acha que é fácil... Ele acha que nós temos aqui, ó, uma fronteira coalhada de soldados. Um soldado do lado do outro, vendo o inimigo entrando no nosso território e... Não, eu não vou entrar no pau. Ele acha que os militares brasileiros estão ali, olhando tudo, acompanhando tudo 100% do tempo, sem tecnologia nenhuma. Quer dizer, com tecnologia, mas com uma tecnologia defasada e ainda muito aquém do necessário, para uma vastidão imensa do que é a Amazônia. E ele acha que ninguém quer ir pro pau, porque ele vê o inimigo entrando, mas não quer ir. Meu Deus do céu. Cara, eu tô assim, estupefato em ver a canalice desse cara. É inacreditável o que está acontecendo diante dos meus olhos, que eu estou vendo nesse vídeo aqui. Fortuna de dinheiro do contribuinte, com inimigos fictícios e o inimigo real, que é esse da fronteira, a turma foge do combate como o diabo foge da cruz. Eu, portanto, senhor presidente, fica aqui a minha manifestação para que nós não ampliemos o orçamento das Forças Armadas, tenhamos sim o fim da GLO e revoguemos o artigo 142. Essa é a minha posição, agradeço o tempo despendido. Muito obrigado. Bom, vamos lá, agora eu quero fazer um apanhado aqui do que esse desonesto, pilantra, e a conexão que eu vou fazer rapidamente agora, porque o vídeo já está muito longo, é o seguinte. O senhor Jair Messias Bolsonaro recentemente deu uma entrevista no Pânico e lá pelas tantas ele diz o seguinte: eu gosto muito do Salles. Ele gosta muito do Salles. O que o Salles está dizendo hoje sobre Forças Armadas não é só o que ele pensa. Ele está reproduzindo um pensamento geral da direita brasileira, da falsa direita brasileira, da inexistente direita brasileira. Porque o discurso dele é de extinção das Forças Armadas. Acabar com o artigo 142 é acabar com as Forças Armadas. Porque lá está escrito: as Forças Armadas são organizações nacionais, permanentes, que sob a autoridade máxima do presidente da República, destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um deles, da lei e da ordem. Ele quer acabar com o artigo 142 porque as Forças Armadas não viraram milícia. Oh, tô dodói, tô babinho. As Forças Armadas não foram minha milícia. Agora eu tô babinho, agora tem que acabar. Vamos acabar com as Forças Armadas? Gente, depois de tudo que aconteceu no dia 30, eu cheguei a uma conclusão. Analisando com frieza e fazendo o meia-culpa, porque eu apoiei esse cara, e apoiei verdadeiramente. O Bolsonaro, ele entrou com uma firme destinação, com um firme propósito: destruir as Forças Armadas brasileiras. A mágoa que o Bolsonaro tem com as Forças Armadas brasileiras, e hoje eu consigo entender isso. Eu achei que ele tinha superado o que aconteceu, que, aliás, né, ele sabia o que estava fazendo, quando ele deu entrevista para Veja, né, quando ele era capitão e tudo mais. Ele passou por um processo disciplinar, ele foi a conselho e foi absolvido no conselho. Mas houve recurso, mas ele foi absolvido. O conselho de justificação, acho que ele foi absolvido em grau de recurso, né? Ele foi condenado na primeira instância, acho que ele foi absolvido no STM, alguma coisa assim. Só que depois, durante um tempo, o Bolsonaro, ele adotou uma conduta de defesa dos direitos militares. Ok, perfeito, né? Ele sempre lutou pela categoria. Só que,
durante muito tempo isso foi interpretado como uma espécie de tentativa de sindicalização pela cúpula, né? Porque ele atuava muito na questão dos direitos e ele tinha muita ligação com os praças e etc. Então o Exército, né, e pelas atitudes dele como parlamentar, que tem até aqueles episódios relativos aí ao Fernando Henrique Cardoso e outros mais, a Maria do Rosário, etc, 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 ele não era bem visto dentro das Forças Armadas Brasileiras, tanto que a entrada dele, a questão da Maria do Rosário acho que foi depois, né, mas enfim, o acesso dele às unidades militares era proibido. Então hoje eu consigo entender porque a mudança de direcionamento dele depois da tentativa de incentivo de golpe fracassada ele muda do vinho para a água de uma hora para outra. E agora eu vendo esse comportamento inacreditavelmente abjeto, desse desonesto, que não é o pensamento exclusivo dele, Ricardo Salles, é um pensamento da direita, e o Bolsonaro dizendo que gosta muito desse cara, e durante 4 anos, essa turma toda atacando as Forças Armadas Brasileiras, e ele quietinho, deixando os olavistas atacarem, mesmo ele elogiando, mas ele não questionando quem atacava as Forças Armadas, eu cheguei à conclusão de que o Bolsonaro realmente quis destruir as Forças Armadas. Até porque a politização que ele implementou é visível. É visível. Né? Você vê aí, ó, Heleno, Braga Neto, Pazuello, Ramos, uma penca de oficiais superiores que foram levados para o governo. Olha o que está acontecendo com o Cid. Tá certo que o Bolsonaro não vai se entregar para defender o Cid. Eu também não vou exigir que ele se entregue para defender o Cid. Não é isso, né? É longe disso. Mas a maneira com que ele se portou, tipo assim, peço a Deus que ele não tenha errado. Cada um siga a sua vida. Né? Mostra o desapreço. Então, minha gente, eu fiz esse vídeo para fazer esse desagravo e mostrar que essa direita não tem nada de direita. O que eles queriam era uma milícia, um braço armado privativo deles, porque se as Forças Armadas tivessem dado o golpe de Estado que eles queriam, elas transformar-se-iam em milícia. Nunca mais poderiam ser consideradas Forças Armadas de defesa da pátria, garantia das instituições e da lei e da ordem. E o que ele está propondo aí é o cerne da direita vagabunda. Extinção das Forças Armadas. O que a esquerda quis desde 1985, quando saiu do anonimato, saiu do ostracismo e ganhou, antes até um pouco, né, com a anistia, que começou com Geisel, eles ganharam notoriedade. E tentam discutir o real papel das Forças Armadas Brasileiras. E esse cara aqui está dando coro, está fazendo coro, esse cara que representa um pensamento entre aspas, direita, está dando coro para o que a esquerda sempre quis no Brasil, que é acabar com as Forças Armadas Brasileiras. Parabéns! Parabéns a todos que acreditaram em gente desse tipo. Parabéns para mim, que acreditei no Bolsonaro até o dia 30 de dezembro. Eu faço o meu meia-culpa aqui. Porque Salles, Weintraub, um monte de gente eu tenho exposto há muito tempo aí. Os youtubers Maleta dos Santos, há muito tempo. Mas eu sempre preservei o Bolsonaro. Porque eu achei que o Bolsonaro estava, de certa forma, tentando fazer ali algodão entre os cristais, né? Não querendo perder a sua militância, mas depois, num outro governo, ele iria colocar os pingos nos is, né? Colocar realmente o papel dessa militância, mas não. Não, Bolsonaro é da turma. Bolsonaro é um olavista. Se ele fez o COF ou não fez o COF, não me interessa. Ele é olavista. Ele está junto com o Eduardo Bolsonaro, ele está junto com o Flávio Bolsonaro, com o Carlos Bolsonaro, com Maleta dos Santos, com Gustavo Gayer, com Bárbara Te Atualizei, com Bia Kicis, Carol de Tone e toda essa turma de
desonestos que invadiu o parlamento brasileiro e invadiu as nossas redes sociais. Muito obrigado. Fica aqui o meu vídeo. É um vídeo longo, eu sei. Assistam em velocidade rápida. Mas eu precisava falar sobre isso, porque isso aqui eu fiquei com isso entalado na garganta aqui, ó. Porque o que ele fala ali de muita mentira e de muita desinformação é simplesmente de uma desonestidade inacreditável e que representa o pensamento da direita, desde o senhor Jair Messias Bolsonaro até o influenciador mais chuleba que existe aí. Tá bom? Minha continência para vocês. Graças a Deus nós temos Forças Armadas, graças a Deus nós temos elementos dentro das Forças Armadas que não sucumbiram à politização que o Bolsonaro tentou implementar. Graças a Deus nós temos militares que honram a farda que vestem e que mesmo diante de todo o achincalhe, de toda a tentativa de destruição moral, de destruição profissional, de destruição das instituições, têm se mantido firmes. Né? Eu não vou nominar aqui porque tem muita gente boa e a interferência, a influência, a infiltração olavista dentro das Forças Armadas não tem paralelo com o melancismo que eles dizem existir. Não tem paralelo. Tá? E mesmo assim eles não conseguiram. Graças a Deus e aos militares de bom senso e que honram a farda que vestem, como ontem nós mostramos o general Dutra e como o nosso comandante atual tem se portado. E os outros comandantes também, só que o atual pegou o rabo de foguete da transição de governo. Tá bom? Valeu, pessoal!